Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Coisa gostosa demais essa chuva, né? Coisa deliciosa. Quando eu acordo e ouço o pingo da chuva, me dá uma alegria, mas é tão bom, é tão bom. A chuva é uma coisa deliciosa, é um presente de Deus, né? Graças a Deus. Meus irmãos, eu inverti um pouco a ordem. Queria falar hoje com os irmãos sobre a cruz de Cristo. Romanos 5, versículo 8. Ou melhor, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, destacando o versículo 8. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Vamos orar? Pai, nós, na Tua presença, rogamos Tua graça e misericórdia na compreensão das boas novas do Evangelho, a fim de compreendermos um pouco mais, não uma teologia rebuscada, não um complexo intelectual, mas nós gostaríamos muito de conhecer a pessoa de Cristo, a maneira bondosa com que Ele se entregou por cada um de nós, aquilo que vai no coração dele. E pedimos que o Senhor mesmo nos conduza a essa reflexão, ao estudo das Sagradas Escrituras, a fim de sairmos daqui mais parecidos com o Senhor. Queremos ser mais parecidos com Cristo, pensar como Ele, saber e conhecer acerca dos seus sentimentos e da sua mente. Nos ajuda nessa manhã a sairmos daqui mais santos, mais parecidos com Cristo, mais agradecidos por tão grande salvação. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Queria falar um pouco sobre a cruz de Cristo. Uma coisa é a pessoa de Cristo, outra coisa é a obra de Cristo. Então, a obra de Cristo na cruz. Semana passada, Páscoa, uma das celebrações mais importantes do cristianismo. A Páscoa judaica não é a Páscoa cristã, mas a Páscoa cristã fala exatamente acerca da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Desde o domingo de Ramos, quinta-feira chamada lava-pés, a ceia, quando Cristo comunga a peça judaica, a última ceia de Cristo, depois a sexta-feira a sua morte, o sábado do silêncio e o domingo da ressurreição. Isso foi semana passada. E aqui o apóstolo Paulo está tentando compreender isso,
O apóstolo Paulo está mostrando como que foi essa obra dele, como que se deu isso. Isso que começa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Os irmãos sabem muito bem. Quando o homem desobedece a Deus, se rebela contra o Criador e aí come do fruto. E quando o Senhor vai, na viração do dia, ter com o primeiro casal, eles tentam escapar, fugir, se ausentar da presença de Deus. E Deus faz essa pergunta: onde estás? Essa pergunta que reverbera até os nossos dias. Homem, onde estás? Mulher, onde estás? Porque ele busca esse encontro. E a partir daí é uma promessa. Uma promessa quando ele se dirigindo ao casal, juntamente com a serpente, ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que é a primeira palavra de esperança, é a primeira palavra remetendo àquele que viria. A descendência da serpente seria inimiga do descendente. E o apóstolo Paulo vai dizer que o descendente não é outro senão Cristo. Não é Isaac, mas é Jesus Cristo, o descendente. Ele é o descendente da mulher. Por isso que até os dias de hoje, quando se comemora a Pêssah, a Páscoa judaica, que coincidiu esse ano com a Páscoa cristã, as virgens de Israel aguardam até hoje serem portadoras dessa graça, em receber e ser a mãe do Mashiach, o Salvador, o ungido, aquele que viria. Por isso que nas bênçãos da Pêssah judaica até hoje, o patriarca, o pai, ou o avô, quando faz as rezas, acende-se uma vela na esperança de ser aquela virgem a mãe do Messias, ou do ungido em português, ou Christos, aquele que viria, o esperado, o aguardado. E desde Gênesis até Apocalipse vai falar sobre ele. Toda a Bíblia fala acerca de Jesus de Nazaré. Todos os versículos remetem àquele que viria. Toda a formação, quando em Gênesis 12, Abraão é chamado, através daquele homem, forma-se uma família, através dessa família forma-se uma nação. Essa nação, o povo de Israel, é que vai ser o herdeiro. Através dele viria o Messias. Então há uma linhagem de sangue de Gênesis e Apocalipse, e toda a Bíblia remetendo a Cristo, toda a Bíblia falando acerca de Jesus de Nazaré. O quarto homem da fornalha, quando Abraão está nas campinas de Manre e ele vê um homem se aproximando, aparecendo um anjo com mais dois, quem é? É Jesus. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele aparece o tempo todo nas Sagradas Escrituras. O tempo inteiro, a encarnação, o Cristo está lá, é o tempo todo. Então a Bíblia aponta de maneira insistente o Cristo, aquele que viria e que morreria pelos nossos pecados. O texto que nós acabamos de ler não é outro, não está falando de outra coisa, senão sobre isso, sobre a obra de Cristo. As boas novas do Evangelho não são outras senão a cruz de Cristo. Então nós vamos estar falando, já estamos falando um pouco sobre essa pessoa, essa obra de Cristo. Os próprios evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam não só apenas de quem era Jesus, mas falam acerca do que ele veio fazer. Esse texto que nós acabamos de ler de Romanos 5, ele está falando daquilo que Cristo veio fazer. Então, como eu disse para vocês, vai falando sobre a pessoa de Cristo e sobre a missão de Cristo, a obra de Jesus de Nazaré. Ele veio revelar a pessoa do Pai. Ninguém pode conhecer o Pai se não for por Cristo. Por isso que quando o apóstolo pergunta, mostra-nos o Pai, ele diz: não é possível isso? Você está comigo há tanto tempo e faz uma pergunta dessa? Quem vê a mim, vê o Pai.
Se alguém perguntar como é Deus, olha para Cristo. Como que Deus pensa? Olha para Jesus. Como que ele anda? Olha para Jesus. É o próprio Deus andando. Por isso, às vezes a gente tem que ter um pouco de misericórdia do povo judeu, porque quando João Batista, João capítulo 1, versículo 29, Jesus está passando, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma loucura. Doideira completa. Porque os irmãos sabem que o sacrifício era apenas expiado. Você cortava, o sacerdote cortava a jugular de um animal que era oferecido e aspergia ou aspargia o sangue. E cobria o pecado. Ninguém podia tirar pecado. O pecado era apenas coberto pelo sangue. Absolutamente mais nada se podia fazer. Quando João Batista, por revelação do Espírito Santo, pois ele é uma criança que desde o ventre é cheio do Espírito Santo, isso você vê em Lucas capítulo 2, na saudação de Maria e de Isabel, João, cheio do Espírito Santo, no ventre de Maria. O Espírito Santo aparece em todas as Escrituras também, o tempo todo. A Trindade está lá. E você vai perceber que ele tem uma revelação. Ele diz: olha o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Por isso que os fariseus vão dizer: só tem uma pessoa que tira pecado, é Deus. E aí eles dizem: exatamente, é Ele. Agora imagina na cabeça do judeu, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que fez cuspir raios, luzes, fogos do Monte Moriá, aquele que escreveu com o seu dedo as tábuas da lei, aquele que derrotou os egípcios, aquele que deu força a Sansão. Aí você vê uma pessoa e diz: é ele. Você diz: ele quem? Ele, o El Shaddai, o El Gibor. É ele, o poderoso de Israel. Ele é o Pelioetz El Gibor Aviat Sar Shalom, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É possível. Era ele que estava lá no Éden com Adão e Eva. Você acreditaria? Você acreditaria? Ele que fez tudo aquilo, ele que estava desde o princípio. É ele, olha lá, ele está andando. Olha lá, ele acabou de tropeçar. Ele está amarrando a sandália. Precisado. Por isso que o Evangelho só pode ser entendido se for pelo Espírito. Não tem como entender esse Evangelho se não for pelo Espírito Santo de Deus, se não for mediante revelação. O judeu não conseguia entender, porque a eles, de alguma maneira, aí é um outro assunto, Romanos 9, 10 e 11, eles não entendem, não foi revelado, alguma coisa aconteceu lá. Mas se nós pararmos para pensar esse mistério da revelação de Efésios capítulo 2, que a nós foi revelado, sempre dizer isso, né? Imagine que eu conheço o pastor Itamar de criança, morei aqui em Umuarama, aí chegou lá com uns 14 anos, meu pai mudou para os Estados Unidos. Aí depois de 10 anos eu tive uma experiência de salvação e voltei. E aí encontrou o Itamar, meu amigo, e aí como você está fazendo? Itamar, eu preciso te dizer uma coisa. Oi, Bitu, o que aconteceu? Ele diz: pai, foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Fala, agora estou ficando curioso. Você não é capaz de imaginar. Fala logo, Bitu, desembucha. Mas eu tive uma experiência com Deus. Como assim? Agora eu nasci de novo. Amaroli diz: como é que é, Bitu? Eu nasci de novo. Explica melhor isso para mim. Eu morri com Cristo e ressuscitei. Mas você morreu, você foi para a UTI? Não, UTI não fui para a UTI. É que eu morri com Cristo. Que Cristo que você está falando, Bitum? Que viveu há 2000 anos atrás? Eu estava com Ele, eu morri com Ele. Mas Ele morreu 2000 anos atrás, você morreu, agora nós estamos em 2019.
Pois é, mas eu estou assentado nas regiões celestes junto com Cristo. Mas eu estou te vendo aqui. Então, eu estou aqui, mas eu estou com Ele lá. Jesus agora mora no meu coração, você disse, espera aí. Então você morreu com Cristo, que morreu há 2000 anos atrás, e você está aqui, mas você está lá no céu, e você agora está com o Jesus dentro do coração. Ele é Deus, Itamar. Então você quer dizer que Deus está dentro de você? É quase isso. Então você morreu, e eu ressuscitei com Ele. Então Ele está lá, você está lá no céu. Onde que fica? Lá no trono de Deus. Então você está no trono de Deus, e está aqui, e Deus mora em você, e você morreu, e agora você está lá porque você nasceu de novo. É isso que você está dizendo? Você acreditaria numa história dessa? Por isso que o apóstolo Paulo Romanos diz, isso é loucura. Ser cristão é uma loucura, porque só pode ser entendida na revelação do Espírito. Como que eu posso aqui? Então, Itamar, deixa eu tentar pela última vez se explicar. Não sou eu mais quem vivo. Cristo é que está vivendo em mim. Não sou eu, é a vida de Cristo. Então você não vive? Vivo. Mas como assim? Mas eu vivo nele. Nele quem? Aquele que está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Tá, agora ficou mais... você não falou logo. Então era só isso? É, só isso. Por isso, Itamar, que eu ando no Espírito. Claro. Sabe que quase eu achei que era você? Quase eu te estendi a mão para pegar em você, mas já que você é Espírito. Você percebe? Isso é loucura. Não faz o menor sentido. Nascer de novo, estar sentado lá. Agora eu só posso compreender isso tudo se for revelação do Pai. Por isso que o João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, diz, eis o Cordeiro, é uma revelação. Por isso que Jesus, quando ele pergunta quem eu sou, o senhor deve... Quem diz o povo que eu sou? Provavelmente Elias, profeta do fogo, porque lá em Malaquias diz que Elias voltaria, etc. Quem sabe não é o senhor e tal, e vai falando do rol dos profetas. Aí Jesus aperta e diz, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? O senhor, aí Pedro veio e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não fosse carne nem sangue que tu revelaste, mas o Pai que está nos céus. O Pai revelou. Por isso que você é feliz. Por isso que você é bem-aventurado, porque o Pai revelou uma coisa que Ele não revela a todos. Sabe Deus por quê? Mas Ele revelou a você. Porque o Pai revelou a você esse mistério, como diz Paulo, que estava oculto através dos séculos. Porque o Pai revelou aos pequeninos, não revelou aos grandes. Porque não chamou um grande empresário, um super filósofo, e diz, deixa eu falar, porque a academia vai respeitar, o mundo dos negócios vai respeitar. Agora chama um capial como o Bitum aqui e tal, ninguém vai dar bola. E aí ele diz, bem-aventurado, porque foi revelado aos pequeninos, foi revelado a gente como eu e você. E não foi revelado aos poderosos, nem aos sábios desses séculos, nem aos grandes. Por quê? Não faço a menor ideia. Se eu soubesse disso, eu seria Deus. A única coisa que a gente faz é agradecer. A única coisa que a gente faz, como o apóstolo Paulo fala, cair de joelhos diante disso. Olhando para a magnitude do amor dele, a maneira como ele me chamou, a maneira como aprove a ele revelar o Filho. Isso que ele veio revelar o Pai. Ele revela o Pai para mim e para você. Nós éramos órfãos, distante das alianças de Israel. Por isso, diante dessa mensagem, se isso é isso, se a gente crê realmente, porque se a gente entende que Jesus foi só um profeta,
Bom, o profeta a gente ouve, vamos ver a direção que ele está dando. Se você entende que Jesus foi um grande mestre, ou foi, mas o mestre você senta e aprende com ele. Ele é mestre. Tem que sentir, mas como esse cara conhece, ele sabe muito. Qualquer pergunta ele responde. Agora, se Jesus é Deus, só cabe a gente se ajoelhar e adorar. Não cabe outra coisa, gente. Se ele é um mestre, a gente aprende. Profeta, a gente ouve. Mas se ele é Deus, cai de joelho e adora. O que mais você vai falar? Você vai discutir com ele? Você vai falar o quê? Por isso que às vezes a gente não tem ideia da pessoa de Jesus, de quem ele é. Por isso que alguém fala, a gente, em nome de Jesus, tal, até o pessoal, os comediantes da televisão, brinco, sai desse corpo, não te pertence, sai em nome de Jesus, mas eles não fazem a menor ideia de quem seja. A igreja, aqueles que foi revelado quem é Cristo, aqueles que são depositários do mistério que estava oculto e aprove a ele revelar, quando fala dessas coisas, o cara olha e diz, mesmo. Ele glorifica, ele cai de joelho, ele chora, ele se exalta o Cordeiro, ele diz, não tem jeito. Quando João está na ilha de Patmos exilado, Jesus aparece, ele tinha intimidade. Não sei se vocês lembram, ele é o único discípulo que, pelo menos relata, que ele encosta a cabeça no peito do mestre. Quando estão no cenáculo na última ceia, e Jesus diz que um de vós há de me trair, todos chegam e dizem, manda João perguntar. Tamanha intimidade que João tem. E João tem uma consciência tão clara disso, que o Evangelho de João, João 20, 21, é a única passagem que chama sobre o discípulo amado quando foram lá ver o túmulo que estava vazio. Porque a discípula Maria, ela disse, olha, eu vi, ele falou comigo. E aí os discípulos correm, Pedro, e aí no livro do Evangelho de João diz, o discípulo amado. Quem está escrevendo o Evangelho de João? É o próprio João. Ele mesmo tem consciência de quanto ele era amado por Cristo. E ele diz, o discípulo amado e Pedro correram, ele que se autodenomina o discípulo amado. Ele que está exilado na ilha de Patmos, e quando o Senhor chega, qual a reação dele? Despenquei. Mas ele não é teu amigo. Você ficou 3 anos com ele ficou com você um tempo enorme depois com o corpo glorificado. E aí você exilado, ele aparece de novo para você, você desmonta. Quanto mais consciência temos de quem é Cristo, mais temor, não é terror, é temor de Deus nós temos. Quanto mais próximo de Jesus, mais honras, mais tem uma expressão, mais nós olhamos para ele e dizemos, eu sei da pessoa que eu estou diante, eu sei quem é esse. Quanto mais eu conheço, mais a minha reverência aumenta. Não é a Xuxa que fala o amigão lá de cima, o cara lá de cima. Ela não conhece ainda o Cristo. Se ela soubesse quem ela não chamava ele de o cara. Ou como eu e JC falamos assim, o artista gospel. Eu e JC, se ele soubesse de que ele está falando, ele teria máxima reverência de falar o cara lá de cima, o JC, o amigão. Eu ando com o Cristo, bato nas costas dele e digo, e aí, mano, certo? E ele fala, é nós, mano. Então, é isso aí. Agora, a reverência, a maneira como eu trato, é a maneira como eu conheço. Eu conheço, por isso eu não chamo o nome dele em vão. Tenho reverência. Por isso que quando fala dele, está falando dele.
Você fala do amado, o rebanho se mexe. Se ele conhece o pastor, se ele comunga com o pastor chegou, ele diz, ó, o pastor, o bondoso, é ele que está aí. Isso é trazido por revelação. É intimidade com ele, é caminhada com ele, é dia a dia com ele. Eu reconheço ele como Deus, eu adoro, eu obedeço. Eu sei que ele tem o melhor, eu sei que nós vamos fazer o melhor que ele tem. Ele me ama, eu sou discípulo amado. Lucas 24, os discípulos estão andando no caminho de Emaús. Lembram-se disso? Os discípulos estão chateados, cabeça para baixo, indo embora de Jerusalém. Jesus os intercepta. E o que aconteceu? Lembra a resposta deles? Estão chateados por quê? Ele diz, o discípulo olha para ele e diz, porventura tu és o único que estando em Jerusalém não sabe das últimas notícias? O que aconteceu a Jesus, o gadareno, etc. Jesus simplesmente diz, quais? Pergunta tremendamente pastoral, provocativa. Qual é a última notícia? Eu nem percebi qual é. Quais são as últimas notícias em Jerusalém? O gadareno, ele tinha um projeto, ele disse que ia fazer isso, ia fazer aquilo, ele disse aquilo outro. O que aconteceu? Roma cortou o pescoço dele. O que é que Jesus faz? Começa desde o Antigo Testamento, isso que nós estamos fazendo. Exatamente isso. Lembra Abraão, lembra Isaac, lembra os profetas, eles estavam falando desse Jesus. E ele vai falando. O que acontece? Começa a entardecer. Aí eles insistem. É um louvor belíssimo, divino companheiro. Aí eles dizem, olha, você chega aqui na casa, vamos ficar e tal, não sei o quê. Quando Jesus senta na mesa, é isso que eu queria que você entendesse. Jesus vai para a cozinha com eles. Quando Jesus os leva para a cozinha, porque eles vão partilhar o pão, cozinha, intimidade. Você não leva para a cozinha de casa, visita, você deixa na sala ou no portão. Mas eles põem e começam a comungar, a comer. Quando Jesus reparte o pão, a Bíblia diz, abriram-se-lhe os olhos. Eles estavam cegos? Estavam cegos para essa realidade que eu estou falando espiritual. No partilhar do pão, na intimidade, abriram-se os olhos, um vira para o outro e diz, porventura não lhe ardia o coração quando ele falava acerca dos profetas? Teu coração lembra, alguma coisa estava acontecendo ali quando ele falava acerca da sua própria história. É ele, vamos voltar. Aí eles retomam todo o projeto inicial. Por quê? Na intimidade. Quando Jesus fala acerca dele, quando Jesus narra a sua própria história. Olha, os profetas estavam falando do Yeshua. É isso mesmo, lembra lá Daniel, lembra Isaías, Jeremias também falou, olha isso, ele nasceria de uma virgem, então ele entraria em Jerusalém, Zacarias, lá montado, Jesus está falando acerca de si. E na cozinha, no lugar da intimidade, rompendo o pão, se abriram-lhe os olhos e ele diz, é ele. É ele. Quando? Na intimidade, na palavra, na pessoa. A gente costuma dizer sempre, né? Nós não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa. Nós somos seguidores de uma pessoa. De uma pessoa que a gente sabe. O que você é? Eu sou seguidor de Jesus de Nazaré. Mas qual é a tua religião? A gente se reúne lá na igreja, etc. Mas eu sigo Jesus. Ele falar, eu estou seguindo. Ele se revelou para mim, na cozinha, na minha intimidade, e hoje eu sigo. Por isso, quando a gente se relaciona com a Bíblia, não é com um livro, é com a palavra, com o verbo. Quem é o verbo? Quando eu me relaciono com a palavra, eu estou me relacionando com uma pessoa.
Ele é o verbo de Deus, João diz. No princípio era o verbo. O verbo estava com o prólogo de João, capítulo 1. Ele está falando, então, quando eu estou com a palavra, eu estou querendo saber quem é essa pessoa, que só pode ser conhecida pela revelação. Eu só conheço aquilo que ele mostra. Eu só conheço aquilo que ele revela. Eu só conheço aquilo que ele permite. Eu só o conheço na intimidade. Porque Provérbios diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ele não revela a sua intimidade assim, vem cá. Você revela a sua intimidade para quem você ama profundamente. Você não revela a sua intimidade para todo mundo que chega na sua casa, nem no meio da rua. A sua intimidade é esposo. Quem conhece a intimidade é o esposo. Quem conhece a intimidade do esposo é a esposa, ninguém mais. Às vezes nem os filhos. Mas os filhos têm intimidade da casa. Mas há uma intimidade entre marido e mulher que só eles conhecem. Só conhecerá a intimidade do Senhor aqueles que o temem. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria está em conhecer aquele que Provérbios 8 fala, que é a própria sabedoria de Deus. O princípio da sabedoria, o princípio é a sabedoria que é Deus. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos que Deus o fez sabedoria, sabedoria de Deus. Ele encerra, ele é a própria sabedoria, a encarnação da sabedoria, aquilo que os gregos buscavam. Que os gregos queriam conhecer, o caloso, o belo, queriam o conhecimento. Ele é o conhecimento, é isso que Paulo vai falar no Areópago. É isso que ele vai falar entre os gregos, é ele, esse Deus desconhecido aqui. Então essa intimidade é revelada àqueles que o temem. E o princípio da sabedoria é o temor. Eu vou me tornando íntimo com ele, íntimo. Processo. O que acontece é que muitas vezes nós não valorizamos os processos. Nós queremos chegar logo no resultado final. A nossa sociedade é assim, uma sociedade do projeto final do instantâneo, do rápido. É chocolate instantâneo, é fralda descartável, eu quero chegar rápido nos lugares, você liga, você quer ser atendido rápido. E aí nós não valorizamos os processos. O conhecimento de Deus é um processo. Ele vai se revelando à medida que eu conheço, à medida que eu desejo, à medida que eu erro. Conforme eu vou errando, vou fazendo o que não agrada ao Senhor, e aí eu peço perdão. Nesse processo todo, eu vou me conhecendo, eu vou conhecendo a Ele. Eu vou sabendo mais dele, eu vou confiando mais. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Ele não entrou porque Deus falou para ele falar com a rocha. Ele, ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha. Mas só por isso, pastor, não é só por isso. O nível de intimidade que Moisés tinha com Deus não lhe permitiria certas coisas. O grau de intimidade não permite mais certas desconfianças, certas desobediências. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Não é possível que todo o nosso relacionamento seja posto em xeque por causa de uma palavra, por causa de alguma coisa, etc, etc, etc. Não dá mais para você, depois de 50 anos de casado, fazer uma pergunta dessa. A nossa intimidade não permite mais certas coisas. Depois de 50 anos de casado, deixa eu te perguntar uma coisa. Estou morrendo, o que é? Você realmente me ama? Ama. O que você está falando? Não, porque se você me amasse... Moisés tem um grau de intimidade com ele que não lhe permite uma desobediência. Não só uma revelação de quem Deus é, ele revela a sua pessoa, assim como sua missão. É interessante também, porque
sendo tentado a pensar cada vez mais, tendo certeza que muitas vezes nós andamos por aí porque nós não temos convicção da missão que Deus nos deu. Nós não temos muita clareza no propósito da nossa vida. Por isso nós andamos, caminhando, indo, tal, buscando certos valores, certos alvos, porque nós não temos clareza da nossa missão, de quem somos em Deus. E por não sabermos quem somos em Deus, não enxergamos o que Deus tem acerca de nós mesmos. E aí nós vamos indo e navegando para onde, querendo ver onde isso tudo vai dar. Um navio sem rumo, quebrado no meio do oceano, qualquer vento se torna favorável. Quando um navio não tem para onde ir, e está só com as velas, e não tem mais motor, qualquer vento torna favorável. Ah, soprou para o norte, vamos, não sei para onde eu vou. Vamos para o sul, vou fazer o quê? Então agora ventou para o leste. E eu penso que muitas vezes nós não sabemos para onde ir, nós não reconhecemos a missão que Deus tem para cada um de nós ou para a igreja, então a gente vai tocando, sem saber exatamente. A gente vai caminhando de acordo com o que o trabalho vai pedindo, de acordo com o que o mercado vai conduzindo. Ah, agora está pedindo uma pós-graduação, eu preciso fazer pós-graduação. Por que você precisa fazer pós-graduação? Como por quê? Eu vou fazer pós-graduação porque a minha profissão requer e tal. Deus está requerendo isso de você? Isso é uma decisão humana, Deus não tem nada a ver com isso. Esse tempo que você vai gastar, é isso mesmo que Deus tem para a sua vida? Não tenho a menor dúvida. Ele falou com você, nem precisa. Mas me parece que as exigências do mercado vão nos levando para lugares em que Deus olha e diz: quem mandou você para ir? Por que você foi para aí? Por que você foi fazer isso, aquilo, outro? Estou fazendo. Sabe por quê? Tem uma colega minha, já está na 3ª pós-graduação, eu nem comecei a 1ª, mas a sua colega que está dando norte para você? É por causa da exigência do mercado, da profissão, do estudo, da família, disso, daquilo outro, que nós estamos caminhando e tomando direção na nossa vida? Eu tenho pensado muito sobre isso. Meu Deus, qual que é o propósito? É isso? É comer, beber, trabalhar, criar filhos e morrer? É esse o propósito dessa missão? Eu, quando dava aula no direito, eu tinha muitas turmas. Eu falei isso para você. E aí toda a turma eram quase 15 turmas, 70, 80 alunos. E aí eu perguntava para eles sempre, no final do semestre, estava com mais intimidade, e perguntava assim: levanta a mão, quem quer se formar aqui, depois fazer uma pós-graduação, se casar com uma bela moça, um bom rapaz, comprar um apartamento, uma casinha legal, ter um carro do ano bom, e depois comprar uma chacrinha ou uma casa na praia, ter um escritório de advocacia ou seguir a carreira da magistratura, Ministério Público, e depois ter os netos e tal. Levanta a mão, quem que é isso? Sabe quantos levantavam a mão? Todos. Aí eu fazia a segunda pergunta. Quantos aqui gostariam de fazer algo diferente? Quantos aqui gostariam, por exemplo, ser um advogado lá na África, na Cruz Vermelha, pegar uma ONG e sair ajudando pessoas carentes ao redor do mundo, etc. Quem tem aqui um sonho diferente do que esse que eu falei? De casar, ter filhos, tal. Sabe quantos levantaram a mão? Quase 12 anos? Nenhum. E aí eu amarrava a pergunta: quem ensinou vocês a terem esses sonhos?
Quantos aqui, levante a mão, quantos aqui o pai e a mãe, desde criança, diz: filho, senta aqui, nós somos coisas. E todo dia eles diziam: você tem que trabalhar, ter uma boa formação, ter netos, comprar um apartamento, ir para Miami pelo menos uma vez cada 2, 3 anos, e casar e depois morrer. Quantas vezes aqui o seu pai e sua mãe sentou com você e forçou você? Nunca. Quantas vezes o vovô chegou e disse, seu pai chegou preocupado e disse: filho, preciso falar com você. A mamãe chorando disse: filho, é hoje o dia. Aí vocês se reúnem, a família se reúne na casa do vovô. O vovô diz: desde 1442, a tradição da nossa família, e diz: você tem que se formar, ter um bom trabalho, casar, ter filhos e tal, porque isso faz parte. Ela puxa o brasão da família, diz: caso isso não aconteça, há uma maldição que pegará aquele que não tiver esse sonho. Levante a mão. Claro, está brincando com eles. Diz: quem ensinou vocês a terem esse sonho? Quem meteu isso na cabeça de vocês? Quem disse que isso é o produto final da vida? Quem falou para vocês que a vida se resume nisso? Aí eles ficavam me olhando. Não sei se eles entendiam ou não. Não sei se eles compreendiam onde eu queria chegar. Vocês compreendem porque vocês têm luz da parte do Senhor, revelação. E sabem que a vida não é só trabalhar. Por que você trabalha? Trabalho para comer. Por que você come? Para ter força para trabalhar. E por que você trabalha? Porque eu preciso pôr comida na mesa. E por que você precisa comer? Ora, para ter força para trabalhar. E depois disso? Depois a gente morre, vai para o céu. Gozar a eternidade. Nossa, esse é o sonho de vida? Claro, porque tem outro. O senhor por acaso é comunista? Não, não estou falando nem disso. Então votou no PT? Eu nem votei no PT. Então por que você está fazendo essa pergunta? Por que você está me questionando? O senhor acha que eu não sou homem de Deus? Nem falei isso, meu irmão. Me perdoe, eu só estou perguntando. É bom tomar cuidado com as suas palavras. Tá bom, desculpa. Qual que é a missão? Qual que é o propósito? O que é que essa revelação fez comigo e com você? O que ela clareou, o que ela iluminou, que nos deu sentido de vida, que é contracultural, vai contra esse mundo, não faz sentido nenhum para esse mundo. As pessoas olham para você e dizem: o que você está fazendo não tem sentido nenhum. A tua vida, eu olho assim, completamente contrária ao mundo. Ela vai de encontro à nossa cultura. Ela vai de encontro a tudo aquilo que nós cremos. Você diz: pois é. É Gênesis 6. Não sei se você lembra da história de Noé, mas Noé foi achado justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele é pensado do meio de uma geração corrupta, iníqua, desastrosa, corrupta. E aí os olhos do Senhor começam a passar e dizer: esse aqui, ele pensa completamente diferente. Ele vive de uma outra maneira, ele é estranho aos seus contemporâneos. Por isso que o Evangelho é contracultural. Essa revelação faz com que a nossa missão de vida, o nosso propósito na vida, vá para além de casar, trabalhar, ter filhos e viajar para Miami, trazer uma orelhinha da Minnie, o coçador de costas do Mickey. Vai para muito além disso. Ele transcende. Ele começa a caminhar por uma outra realidade. Isso é loucura. Por isso aqui não é no estádio do Corinthians que tem um bando de loucos. Bando de loucos se encontra na igreja. Porque eles pensam com outras categorias. Eles pensam coisas que o pessoal olha e diz: eu não entendo. Se dizer, é isso mesmo. Porque eu ficaria preocupado se você entendesse. Se você dissesse que você entende, aí eu ficaria preocupado. Por isso que a vida desse bando de louco é uma vida que o pessoal diz: eu não te entendo. Domingo de manhã você trabalhou a semana inteira. Ontem você foi para a igreja. Domingo de manhã você vai para a igreja e fica escutando o cara 1 hora falar. Você pode sair e ficar dormindo até mais tarde. Descansa.
Fazer o que lá? Olha quem você ajuda. Você estende a mão para o pobre. Você ajuda o remelento. Você deveria dar uma bronca, espernear, falar besteira e brigar, e você não faz isso. Porque você, a partir dessa revelação, entendeu a sua missão. E na sua missão não cabe certos comportamentos. Olha, ninguém pede perdão, você vem e pede perdão. Aquele cara é um crápula. Aquilo é o demônio encarnado e você foi pedir perdão para ele. Porque você entendeu pela revelação que ali existe a imago Dei. Quando você vê um morador de rua jogado, você diz, ele é fruto do amor do Deus vivo. Por isso que eu não posso chutá-lo. Porque nele existe a dignidade divina, a imagem divina. Ele é criação de Deus e cabe a mim cuidar dele. Cabe a mim olhá-lo diferente do que os outros olham. Eu não vou pôr fogo nele, eu não vou apedrejá-lo. Mas por que você não vai fazer isso? Porque você é bonzinho? Não. É porque quando Jesus revelou o Pai para mim, ele mostrou que naquele lixo, naquele amontoado de carne, vai para além, ele transcende. Aquilo não é um amontoado de carne, não é um lixo humano. Ali é alvo do amor de Deus. Deus o amou. Ah, você está brincando. Que Deus é esse que ama aquele trapo humano? Eu olho para um presidiário que matou não sei quantas pessoas e consigo ver o amor de Deus. Esse cara pode aceitar Jesus e se arrepender dos seus pecados. Bandido bom é bandido convertido. Ele deixa de ser bandido e se rende à cruz. Isso é loucura. Se você falar isso para o homem natural, o homem que não teve essa revelação e não sabe da sua missão, ele não vai entender, pode morrer de explicar. Os direitos humanos, as ONGs, quem quiser vai explicar, ele não vai entender. E como aquele que entende, ele entende porque há um respingo da graça, chamada graça comum, que alcançou até mesmo aquele ímpio, a ponto dele olhar para aquele amontoado de carne jogado na rua, olhar para aquele amontoado de carne atrás de uma grade e crer na possibilidade de nascer vida aonde só existe e impera a morte. Capaz de ver naquele ser possuído de demônios o amor de Deus, que se essa revelação chegar até ele, ele vai se tornar um dos homens mais santos da face da terra. Aquele demônio, aquele já matou, aquele estuprou, é verdade. Mas é verdade também que Jesus pode, de alguma maneira que nós não entendemos, sobrenatural, alcançá-lo assim como alcançou a mim e a você. Mas qual a certeza? Porque a Bíblia diz que eu era tão pecador quanto ele. Eu não matava, eu não roubava. Meu avô costumava dizer muito isso. Eu não mato, eu não roubo, eu não tenho uma filha prostituta, eu não tenho filho gay. E por que Deus, por que eu preciso me arrepender? Ele falava isso. Era um italianão. Toda hora eu gravei essas palavras. Não mato, não roubo, não tenho filha prostituta e não tenho filho gay. Ele era o clímax da vida para ele. Até o final, preguei o evangelho e tudo. E a vida dele era isso. Eu não matei, eu não roubei, não estuprei, não tenho filho gay. Está feita a vida. Era a filosofia de vida dele. Então eu olho e vejo, olha, eu era como aquele homem ali. Atrás das grades. Eu só não cheguei às vezes de fato, mas o meu coração era tão ruim quanto o dele. Meu coração era tão podre quanto o dele. Meu coração era tão mau quanto o dele. Meu coração estava muito parecido com o dele. Aí quando eu me ponho na condição de pecador e tenho essa revelação, porque só essa revelação que me traz a consciência de quem eu sou. A partir do momento que eu tenho a consciência de quem eu sou, eu tenho a missão, o propósito. Como Cristo tinha consciência plena de quem ele era, Filho de Deus, o próprio Deus,
A sua missão era muito clara. Ele sabia exatamente o que queria. Jesus revela sua vida, assim como também sua morte. É muito interessante, porque vida e morte, luz e trevas, para Deus é a mesma coisa. Quando ele está pensando na sua morte, ele não está pensando na sua morte como muitas vezes a gente pensa, algo terrível, se você morrer eu me mato e tal, não sei o quê. Até a morte ganha sentido. Até a morte tem propósito. A morte faz parte da missão do Pai, da missão de Jesus. Aí vai uma pergunta, né, para você pensar: vida e morte faz sentido para você? Você está no pico da montanha, ou no vale da sombra da morte, faz sentido? Você consegue ver isso como parte da missão? Você ser um milionário, ser um homem modesto, faz sentido isso dentro da missão? Ao exercer seu ministério, ao exercer a vida, a família, isso tudo faz sentido dentro de um propósito maior que Deus estabeleceu a mim e a você? E nós não paramos para pensar na vida. Qual foi a última vez que você parou para observar pardais? Jesus diz exatamente isso. Ele não diz assim: procure um psicólogo assim que a ansiedade começar a bater no seu coração. Ele diz: quando a ansiedade bater no seu coração, vai ver pardal. Começa a olhar os lírios do campo. Não foi isso que ele disse? Quando os discípulos estavam ansiosos. E como nós perdemos a capacidade e a paciência. Pastor, você acha que eu tenho tempo, sou vagabundo, para ficar vendo pardal? Não vou falar que você vai ficar o dia inteiro vendo pardal. Pastor, não tem nem lírio. Onde eu vou achar lírio? É figurativo. Jesus está dizendo: olhe para a criação. Olha como eu tenho cuidado da criação. Tem vocês aqui, mas em São Paulo a gente não tem quase mais nem pardal. Quanto mais lírio. O céu fica sempre escuro. É o único lugar do Brasil em que a gente pode pegar o ar, ele é palpável, né? Tanta poluição, você pega o ar assim. Aqui vocês não pegam o ar. Lá em São Paulo, quando a Dilma falou em sacar vento, ela se referia a São Paulo. Você pode ver, pegar e sacar. É tanta poluição que tem. Esses dias eu levantei de manhã, a janela dá para ver assim, aquele céu escuro, disse: vai chover. Minha esposa disse: não. E não choveu mesmo. Acho que a água não passou a poluição e não choveu. Alguma coisa sim, mas é quase que insuportável, né? A poluição. Mas a gente não vê, a gente não vai para ver pardal e para ver lírio do campo. Ver como Deus cuida deles, como Deus faz deles. Por isso que a vida, ela precisa harmonizar. Eu tenho visto cada vez mais a nossa alma fragmentada. Eu tenho visto minha própria alma, assim, muitas vezes, não são poucas vezes, com quebra-cabeça, assim, desmontado, e a gente tentando harmonizar a vida como um todo. Onde a minha alma entra em consonância, em paz comigo mesmo. Porque olhar para si dá medo. E às vezes a gente encontra algumas coisas que não quer ver. E essa jornada heróica para dentro de si, como o salmista o tempo todo, o salmista diz: olha, sonda minha alma. Outras vezes ele diz: aquieta-te, alma, porque te perturbas dentro? Por que você está desarmonizada? Por que você está perturbado? O que está acontecendo? Esse divórcio constante da vida, esse conflito, essa tensão com a própria vida, essa desarmonia com a natureza, com a vida, e a gente vai indo, parece que a vida vai atropelando a gente, as coisas vão atropelando a gente. Quando a gente percebeu, a gente está de cabelo branco. Se diz: mas a vida passou. Eu passei pela vida, mas a vida não passou por mim. Eu passei pela vida, mas a vida não passou. Ela não construiu, ela não alterou, ela não mudou, ela não transformou, ela não apaziguou.
por causa dessa autonomia que eu falei ontem. Você vai ver isso muito claro na vida de Pedro. Jesus ressuscita. Quando vê a Pedro, ele faz 3 últimas perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? Diz, claro, Senhor. É o Pedro intrépido. É o Pedro que, quando Jesus fala, ele sai a nado mesmo, põe a roupa, vai a nado para ver lá a fogueira. É o Pedro que nega, ele é agitado demais. E aí no final, Jesus fala, você me ama? Pedro, tu me amas? E ele fica meio chateado. Tu sabes que eu te amo. Apacenta. Pela 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pô, brincadeira, claro que eu te amo. Logo em seguida, Jesus começa a falar sobre a morte. É o Pedro que vai dizer assim, mas como que ele vai morrer, se referindo ao discípulo amado? Pedro, estou falando com você. Deixa o João. Se ele vai morrer hoje ou amanhã, daqui, pensa no projeto, pensa na harmonia da tua alma, pensa no que eu estou falando com você. Jesus disse uma palavra que mexeu muito comigo. Ele disse, quando você é jovem, você vai para onde você quer, corre, levanta, faz o que você quer. Mas quando você se tornar velho, duro, quando você começar a entender a vida, você vai ter que estender a mão para que outro te leve a caminhos dos quais você não gostaria de ir. Isso é fantástico. Pedro, pensa bem na tua juventude. Pensa bem nessa harmonia com a vida e com a morte. Você é autônomo, independente, vai onde você quer, faz o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você bem entende, etc. Mas vai chegar uma hora, isso só vem com a maturidade. Eu penso que a vida, quando você começa a entender um pouco a vida, já é hora de ir embora. Você diz, mas Deus, agora que eu estou entendendo a vida, que eu tenho que curtir os meus netos, que eu tenho que olhar os pardais, agora que a vida começou a fazer sentido, agora que eu comecei a entender que trabalho não é fim último, agora que eu comecei a experimentar e degustar das coisas boas da vida. Rubem Alves tem um poema que ele diz que quando era criança tinha um pé de jabuticaba. Ele sentava e pegava a jabuticaba, comia, pegava às vezes, a mãe trazia uma bacia de jabuticaba, ele pegava, nem sentiu gosto. Ele falou hoje, já quase no final da vida, ele falou, eu vejo um pé de jabuticaba, retiro uma jabuticaba, põe a jabuticaba na boca e fica meia hora com aquela jabuticaba, degustando, delícia. Ai, esse azedinho no final, tá? Mas quando era jovem, então a vida, quando a gente começa a entender, parece que é isso que o Senhor está falando para Pedro. Pedro, vai chegar uma hora que você não vai poder mais fazer isso. Ah, se você pudesse entender agora, estender a mão e deixar que eu te leve para os lugares que eu quero te levar. Porque muitas vezes, os lugares que Deus quer nos levar, não é muito agradável, a gente não quer. E parece que só quando a gente perde as forças, coloca as armas no chão e diz, ah, tá bom, Deus, não dá mesmo para brigar com o Senhor. Como Jacó, lutei, tá bom, me rendo. Aí Deus diz, ah, você entendeu? Tá bom. É fácil ou difícil fazer a vontade de Deus? Não, pode falar, não vale nota. Pode falar. É fácil ou difícil? Depende. Quando a vontade de Deus coincide com a nossa vontade, é uma delícia. Aquela irmã que está orando há anos para casar, já começou a idade a avançar, aí aparece um menino lindo, moço, já formado, boa casa, santo, crente. Todas as meninas da igreja olham e dizem, não é possível, isso é um príncipe. Isso é uma revelação, isso é um sonho, e etc. E você na tua, aquela menina dela orando. Aí ela vai conhecer, ele é um gentleman, um lord. Você diz, não existe. Até que horas nós vamos? Até 10h30? Tá. E tal, não sei o quê, papapá. Aí Deus vem e fala para você, ele é o homem que eu escolhi para você. É fácil ou difícil?
Não, Deus, não me peça isso. Não, não. Pastor, ora por mim. Tem que casar com aquele moço lindo, crente, educado, qual eu amo. Deus está me pedindo isso, pastor. Jejua por mim, pega na minha mão. Pelo contrário, você diz, eu vou para o sacrifício, Senhor, por tua causa, só por tua causa. Por mim eu morreria solteira, mas como o Senhor está me pedindo, eu não vou brigar com o Senhor. O duro é quando Deus pede aquele negócio que a gente... Eles abrem mão disso. Como assim? Foi o Senhor que me deu. Eu sei, eu dei. Como diz Jó, eu dei e agora eu estou tirando. Por que o Senhor está tirando? Não. Eu tenho, eu tenho propósitos para você. Quais? Vários. Mas dá para o senhor especificar com relação a isso? O senhor pediu meu trabalho? O senhor sabe quanto eu me dediquei a esse trabalho? O senhor sabe quanto eu amo esse trabalho? O senhor sabe o que esse trabalho representa para mim? Sei, filha, foi eu que te dei. E por que o senhor está me pedindo? Eu já falei, tem um propósito. Falou, mas não explicou. Disse, mas não disse. O senhor está parecendo meu marido. Fala, mas não fala. Então, dá para o senhor ser claro? Filha, eu estou pedindo para você. Eu queria que você se dedicasse mais a isso, aquilo, outro. Mas fazer o que com isso? Filha, eu já te expliquei. Mais ou menos. Quando a vontade de Deus bate com a nossa, é uma delícia. Mas eu penso que muitas vezes não bate. Não bate. E aí ele nos pede Isaac. Como Isaac? Isaac é filho da promessa? Eu quero que você ponha a promessa no altar e sacrifique. Como é difícil quando ele pede o nosso Isaac. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você diz, Deus pede tudo, mas não põe a mão em Isaac. Você sabe quantos anos eu esperei para ter Isaac? Deus disse, sei. Claro que eu sei. Não, mas o senhor tem ideia o que significa Isaac para mim? Tenho. Por incrível que pareça, tenho. Espera aí, senta um pouquinho só. O senhor está me pedindo Isaac? Sabe quem me deu essa promessa? Sei, fui eu. E o senhor está me pedindo? Então o senhor acha que porque o senhor é Deus é assim, né? Dá, tira, pede, assim. Ele diz, eu sou Deus. Só por isso, só por isso. E não tem que dar explicações, não. Porque ele é Deus. E se ele é Deus, a gente adora e obedece, não é isso? Ou já não creio mais assim? Não, no começo até cria, mas agora já ficou difícil, né? Isso forçou. Quando ele pede coisas, porque envolvem a missão. E a vida e a morte já não são mais antagônicas, já não são mais paradoxais. Aí você entende o apóstolo Paulo. O viver para mim é Cristo, e o morrer é o quê? Qual é o problema viver ou morrer? Vou para Roma, vai morrer. Qual é o problema? Viver e morrer faz parte de um todo, de uma missão, de uma revelação que Deus me deu, de um projeto maior. É uma coisa só. São 60 slides, nós estamos no segundo ou terceiro. Vamos parar por aqui? Nesse momento a gente pode abrir para fazerem perguntas, se desejarem. Talvez com essa exposição a gente acorde um pouco mais para a missão que Deus tem nos dado, né? Cada um de nós recebemos uma missão e às vezes a gente negligencia. E essas angústias, como o pastor disse, muitas vezes são fruto da nossa desobediência. A fala dele a gente ri muito, mas ao mesmo tempo ela está mexendo com a gente por dentro, nos envergonhando, nos colocando a pensar, a repensar o tipo de vida cristã que a gente tem vivido. Então, esse momento antes da gente orar, quero deixar em aberto para que os irmãos possam fazer perguntas, se desejar. Quem quer fazer alguma pergunta aí? O microfone está com você aí atrás.
Ninguém? Está esclarecido? Querem? Ah, aqui, ó. Fabitum, vem aqui. Então, exemplo de a história de ontem, né? A gente viu a história de Mica e do Levita. E como a gente pode muitas vezes discernir, por exemplo, o Levita teve uma oportunidade boa, né? Que para ele parecia a princípio muito bom. Como a gente pode, enfim, tentar separar o que às vezes é bom para nós e o que é a vontade de Deus? Irmãos, estamos sendo um desafio na minha vida. Eu tenho entendido que essa vida, cada vez mais, né? A gente vai vivendo o Evangelho, essa maturidade vai vindo. Porque eu gosto muito de conversar. Eu conversei com um pastor aqui, eu aprendo demais com mais velhos. Muito mesmo. Por isso que eu gosto de ouvi-los. Pega alguém mais velho, fala da vida, fala. Essa vida, eu tenho entendido que só pode ser vivida no Espírito. Porque nós não sabemos aonde as coisas vão dar. Então é uma vida, quando eu li uma vida dependente de Deus, uma vida em intimidade com Deus, uma vida na dependência do Espírito, aquilo não tinha muito sentido, era jovem como Pedro. Ia, levantava, corria, fazia. Mas aí você vai percebendo a importância dessa dependência do Espírito em cada passo, em cada projeto, em cada caminhada. Deus, é isso. Vou dizer uma experiência que tem sido marcante nesses quase 30 anos de pastorado. Eu vejo jovens se casando assim, porque a vida diz para se casar. E aí, como pastor, a gente aconselha, entre os pastores há um conselho, aí a gente olha, está forçando a barra, ou ele está forçando. Tem conselhos, os pais não se agradam, mas ele insiste e diz, eu vou casar. E aí depois você passa uma vida administrando aquele mau casamento. Aí o ministério começa a naufragar, ela era ministério, fazia, ele estava no ministério, começa a naufragar, caso, aparentemente se dão bem no trabalho, mas aí vira e mexe, estão lá chorando, vira e mexe, estão lá e dizendo, não, pastor, vamos continuar orando, administram uma questão que poderia ter sido resolvida lá atrás. E ela deveria orar e dizer, bom, lembra ontem, como eu não dou satisfação a ninguém, não tenho conselho, não tenho líder espiritual, não tenho guia espiritual, eu sou dono da minha própria vida, e ao mesmo tempo, se eu não obedeço àquele que eu vejo, eu não vou obedecer a quem eu não vejo. Quando eu não obedeço ao meu líder espiritual, não tenho submissão ao guia espiritual, aquele que zela, né, pela vida, etc., aquele que vai dar conta pela minha vida, etc., é porque o problema está na vertical, está com Deus. Aqui é só reflexo. A cultura cananita entrou. O resto é só consequência. Aí você passa a vida administrando aquele mau casamento. Aí na criação dos filhos, aí não sei o quê, não sei o quê. Eu estou aprendendo a respeitar e amar, é difícil. Mas eu estou aprendendo a respeitar e amar e orando. Eu vou amar o que eu vou fazer. Eu vou ajudá-la. Então, vou estar lá do lado dela, olhando e dizendo, mano, eu não vou obrigar você a... Mas então, respondendo a tua pergunta, essa dependência que a gente vai levando, não sei se você já teve a sensação, fazer projeto, elaborar projeto, seja para a igreja, no trabalho, na família, e depois você correr atrás para que Deus abençoe o projeto. Deus abençoe o nosso projeto. Deus abençoe. Aí Deus dizendo, que projeto? Como que projeto? Que pergunta é essa? Esse projeto que eu fiz em teu nome, ele diz, meu nome? Olha aqui, deixa eu ver. Nossa, mas você vai fazer isso? Eu não, nós. E abençoe-se aqui, envia dinheiro, envia não sei o quê. Deus está falando isso. Eu podia pelo menos ter me avisado, né? Avisado os russos. Então esse é o projeto, é o nosso projeto. E se fracassar, coitado de Deus. O Senhor é o Deus de promessas.
O senhor disse que ia abençoar. Eu disse? Disse. Se não falou, pensou. Então, o senhor pensou, porque era para abençoar e aí não. Aí Deus diz, mas. Claro, isso é figurativo, né? Mas Deus diz, mas nem sabia. Você foi fazendo e nem falou comigo. Que é o clássico do Éden. O clássico do Éden. Tinha uma ordem, não mexa no fogo. Coma de todos, mas ele, quando ele vai, eu penso que a nossa vida, essa dependência do Espírito Santo. Nossa briga é com a nossa autonomia, com a nossa independência. Velho Adão vem de faça o que quer, na hora que você entender, durma quanto você quiser, na hora que você achar melhor. Por isso que eu tenho visto tantos casamentos com tantos problemas. Eu não vou abrir mão pelo outro. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida profissional, eu tenho meus sonhos, eu tenho o direito de ser feliz. Eu não sou obrigado a ficar com essa mulher a vida inteira, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho promessas em Deus. E aí, como ontem nós vimos, eu uso a religião para isso. Deus tem promessas na minha vida e esse mala sem alça fica me atrapalhando, eu tanto para realizar, e esse cara é um incircunciso, esse cara aí não presta e tal, eu vou fazer o que Deus... E põe Deus no meio. E isso, eu tenho visto isso. Antes que preparar, porque agora ela quer servir de uma maneira nova, diz, começa a servir. Pastor, ele isso, ele aquilo outro, porque ele... Então, eu creio que muitas vezes nossas orações não são respondidas porque a gente está orando para que o outro seja mudado. Deus muda o meu marido, Deus muda o meu marido, ele ora, o meu marido, eu não vejo ele lendo a Bíblia, o meu marido não vai na igreja, meu marido tal, meu marido, e anos, Deus não me responde. Talvez você esteja orando errado. Comece a orar, Deus me muda, para que o meu marido possa ouvir o Evangelho através da minha vida. Deus me transforma a tal ponto que quando ele perceber que eu não sou mais aquela mulher que quer dizer a última palavra como minha mãe, ele vai ver em mim essa transformação e diz, eu conheci essa mulher. Essa mulher só fazia aquilo que ela queria. Essa mulher me perturbava para ir na igreja, falava que eu não era um crente, falava que eu ia para o inferno. Agora ela me serve, eu chego alcoolizado, ela me dá banho, ela está me amando de um amor. O que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu com essa mulher? Quantas vezes eu cheguei aqui, ela disse que não ia pôr janta, dormiu, queria ter relação com ela, virava e dizia, eu não vou ter relação com o impuro. O que está acontecendo com essa mulher? Mulher, o que aconteceu? Eu só queria dizer que eu te amava. Te amo, você é um marido maravilhoso. Aí diz, não. Você está com outro? Não, não estou. Sou fiel a você. É tua mãe, né, que está fazendo tua cabeça. Você está armando com a sua mãe aquela víbora? Não. Eu já sei, você vai querer que a gente se mude para a capital da sogra. Sabe qual é a capital da sogra? Não, não é nada disso, eu não quero que a gente se mude. O que você quer? Eu não quero nada, só quero amar você. Você imagina o impacto que isso causa? Então a gente ora para que ele seja mudado, para que possa ser o marido que eu sonhei. Que eu sempre desejei, que eu sempre quis, e tal. E não peço para que Deus me mude, para que ele possa entender como começa uma transformação pela dependência do Espírito Santo. Eu estava conversando com outro pastor, ele me falou uma coisa que eu tenho pensado, né? Às vezes Deus, não sei se você já viu em igreja, fora da igreja, o cara é mau, faz mal, e ele fica cada vez mais rico. Salmo 73, Asaf, né? Aí tal. E às vezes Deus manda uma maldição em cima da cabeça dele, esse chefe. Ela falou, mas eu vou fazer. Eu vou dar cada vez mais para ele
a fim de constrangê-lo. Ontem o Itamar estava falando para mim da negociação. Ele chega para um homem muito rico e diz: Deus lhe deu essa fortuna, abençoa a igreja, para um homem que é crente. Volta o exemplo que eu estava dando. Às vezes Deus começa a dar mais para ele, chega uma hora e diz: eu não tenho nem o curso primário, só sei ler e escrever. Olha a fortuna que eu tenho, eu sei que não veio de mim, e aí ele se quebranta. E você orando para Deus lançar maldição, para ele perder dinheiro. E Deus diz: não, eu estou fazendo o contrário. Quem mandou o senhor fazer o contrário? Eu disse: ninguém mandou. Eu conversei com o pai, conversei com o Espírito. Nós vamos fazer isso. E pode? Pode. Mas da outra vez eu peço permissão para você. Então eu vou dando. E aí ele se constrange, se quebranta. Abre o joelho e diz: só pode existir um Deus para me abençoar tanto assim. E como que eu não tenho a mente de Cristo, eu acho que vindo maldição, tá vendo? Ele está na sarjeta. Agora ele vai chegar aqui e vai dizer: eu quero saber daquele Deus. Ele diz: e já dá um chute na boca dele, né? Diz: lembra? Como você me oprimia? Levanta, seu bastardo. Desculpa, eu vou me quebrantar. É isso mesmo. E fica quieto, senão manda um raio na tua cabeça. Não, não faz isso, por favor. Então vem cá, vamos para a igreja agora. Mas olha lá, hein? Discipulado segunda, quarta e sexta. Oração terça e quinta. E não vai ficar na miséria. Tá bom, tá bom. E aí Deus está fazendo exatamente o contrário. Dando mais, que ele se quebrantou. Por isso é entender a mente de Cristo. É entender, olhar para ele e dizer: Senhor, eu não entendo mesmo. Lembra que eu falei de Lucas 4? O que Jesus diz para ele? Honestos e tardos de coração para entender as coisas concernentes ao reino de Deus. São 2 discípulos. Honestos e tardos de coração para entender as coisas concernentes ao reino. E vou falar por mim. Vejo honesto e tardo de coração para entender as coisas ao reino de Deus. Não consigo. E não é falsa humildade, falsa modéstia, o cara está fazendo média, né? Isso. Ele tem uma mente corrompida. E é um processo de transformação. Essa frase, né? A conversão é no momento, o discipulado é toda uma vida. A conversão é no instante, mas o discipulado é toda uma vida. Por isso essa intimidade com Deus, essa dependência, vai fazendo de discípulos. Você sabe que é 3 anos ser discipulado por Cristo? Dormir com Ele, levantar com Ele, ver Ele fazendo milagre. Depois de 3 anos ainda traí-lo? Depois de 3 anos abandoná-lo? Depois de 3 anos dizer que não conhece? Quem discipulou os 12 foi o mestre. Você vai falar que ele não sabia discipular? Se ele tivesse usado as 4 leis espirituais, não teria acontecido isso. É? Se ele tivesse usado os 12 passos para o discipulado verdadeiro, e assim, é diário com Cristo, 10 anos diretos, exaustivos, eles não podendo dormir, caminhando e tal. Depois disso tudo ainda, a gente acha que pode discipular assim 6 meses, voltando uma vez cada 15, 4 lições, 7 degraus, 14 passos. De novo, é vida. E mesmo assim, quando perguntaram: eu queria saber onde você dorme, o que você faz, eu disse: vem ver, anda comigo. Se andar, você vai saber como. É dependente. Mais alguma pergunta? O senhor falou sobre a questão da missão. A gente ouve sobre a necessidade de conhecer a missão. Parece que é tão simples assim. Deus chega para a gente e diz: você vai fazer isso ou aquilo. Na verdade, bem mais complicado a gente saber de fato qual é essa missão, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como a gente pode saber: olha, essa é a minha missão, saber que Deus está realmente me direcionando para isso. Outra coisa, quando a gente fala de missão, dá a impressão que é algo assim muito grande, né? Vou sair daqui, vou
É questão assim, a dona de casa, por exemplo, aquela mulher que não vai fazer algo tão grande, seria de fato essa missão para a vida de cada um de nós e como identificá-la, né? Eu penso que, mais uma vez, né, a minha leitura é muito tendenciosa à cultura, à leitura da cultura. Eu sou adestrado a ler cultura por causa da minha formação. E essa cultura, ela é instantânea. A cultura, nós queremos as coisas rápidas. Eu lembro de uma entrevista, ainda quando eu estava vivo, do Antônio Hermílio de Moraes. Aí o Jô Soares estava entrevistando o Antônio Hermílio, aí o Antônio Hermílio veio assim, na entrevista, ele disse: eu não sei quem ensinou essa geração. Eles podem ficar ricos do dia para a noite. Eles querem fazer sucesso do dia para a noite. Jô, eu trabalho até hoje. Eu não sei quem ensinou essa geração a querer tudo de forma tão rápida. As coisas são construídas, né, às vezes, pelo pai, pelo avô, pelo bisavô. É um processo, é uma caminhada, um desafio diário, constante. Agora, como falar da valorização desse processo para uma geração que aperta um botão, dá um touch, a coisa aparece? Eu peguei, estudando teologia, você tinha que ter uma biblioteca. Aí era difícil você ouvir uma pregação, um disco evangélico. Hoje apertou o dedo, pá! Você chama o Google e põe qualquer nome lá, ele vem. Copia e colhe e pronto, aqui no meu computador armazenado. Como você falar para ele? Olha, isso demora anos. Acompanhe os debates na internet. Eles querem discutir calvinismo e arminianismo no Twitter. Uma coisa que existem compêndios e compêndios escritos em 3 frases, 2 parágrafos, eles resolvem. Porque eles estão sendo condicionados exatamente a isso. E nós estamos perdendo isso. Por exemplo, quando se fazia uma comida, eles passavam o dia. Só vai para a cozinha, escolhe o arroz. Eu lembro que a gente ia para o sítio, aí meu avô pegava milho para fazer pamonha. É um processo demorado. É um processo da família, todo mundo ralando milho, depois põe, aí tem que esperar. Ou um bolo da vovó, tem que esperar. Você compra o bolo pronto. Eu não tenho tempo para esperar. Não tenho tempo. Cadê o bolo? Aí tem ponto de loja que é bolo da vovó, bolo de fubá, bolo não sei o que você compra pronto. Você não sabe, você não vê mais os processos. Você vê como vocês tiveram aqui, o reverendo Nicodemos. Para chegar até lá, além de oração, ele leu muito, sofreu muito, apanhou muito, caiu muito, levantou muito, tropeçou muito, ergueu de novo. Aí eu quero ser igual a ele. Aí abaixa no Google meia dúzia de livros, leite, pronto. Agora só falta o convite. Pastor Itamar, queria pregar, eu quero ensinar sobre Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Do que você vai falar? Eu vou mostrar agora para o mundo o que é predestinação. Mesmo? Mas não vou falar tudo, não. Só vou dar uma pinceladinha. 6 anos, ele quer se tornar pastor. Experiência do Ricardo, estou falando do Ricardo que a gente tem mais. Mas ele já viu muita coisa na área médica. Ele já passou, e o cara recém-formado, cheio de. Não, eu queria o seu plantão. O plantão? Não, doutor, não é assim que se faz. Ah, não? Desculpa, tá bom. Ensina como é que faz. A gente viu uma geração. Claro que tem um pouco de juventude. Não. Eles vêm com uma arrogância, vêm porque não valoriza. Mas o cara tem anos. Ele deve ter aprendido alguma coisa. Claro que ele não leu o último livro que saiu na área, porque eu estou lendo muito mais e tal.
Mas ele deve ter alguma coisa que ele contribui. Eu vejo isso na igreja chegar. Nós não estamos ouvindo homens de cabeça branca, pelos brancos. Você vai nas igrejas, não tem. Estão sentados. Pastores novos não estão querendo ouvir os pastores velhos. Os pastores mais velhos não estão querendo ensinar os novos. Isso começa. O problema não é a música rock and roll, mas é a cultura que esse estilo musical traz, dizendo não confie em mais de 30. Tem que haver uma ruptura das gerações. A sua geração tem que ser... Não ouça os mais velhos. Porque os mais velhos deixaram de produzir. E na nossa sociedade, quem não produz não é valorizado. Quando nós chegamos ao ponto de ter que construir uma lei que obriga os filhos a cuidarem dos pais idosos, quando o pai precisa bater na mesa e pôr um estatuto e dizer, se você não cuidar de mim, filho, eu vou processá-lo. Ô pai, então tá bom, fica aí, velho, senta aí. Alguma coisa não está bem na nossa. Alguma coisa está dando sinal que nós adoecemos. Pai idoso, cuidou do filho, uma mãe, ter que pôr um documento dizendo assim, filho, não me deixe morrer. Filho, eu não tenho condições mais de cuidar para você. Você não me der comida, vou chamar um... Adoecemos e não... Isso entra na igreja. Porque nós não ouvimos. Eu, no meu ministério, tive dificuldade, eu chamei pastores mais velhos, dizendo, olha, começando, desde que comecei, eu sempre dou satisfação a 2 outros pastores que eu faço na minha vida, etc. Aí eu chamava esse senhor mais velho que eu, 15 anos mais velho, começando, pode ser alguma coisa, eu tenho uma casa na praia e eu só posso aqui, talvez cada 15 dias. Infelizmente, pois, não, eu posso pregar uma vez por mês, eu gosto de ir para casa na praia, fico um velho tolo. Velho completamente tolo. Não entendeu essa missão. Eu penso que nessa missão ela vai como a flor. Você não chega para uma flor, assim, desabrocha, desabrocha, desabrocha. Ela vai desabrochar naturalmente. Bom, então o que eu faço? Você não faz. Você vai servindo, vai amando a Deus, vai adorando a Deus, e a missão vem vindo, ela vai sendo construída. Não vem o céu se abre, dizer que pode ser que Deus faça, pode, mas eu tenho visto isso. Você vai amando tanto a Deus, vai sendo tão íntimo dele, vai caminhando com ele, e as coisas vão vindo, vão surgindo. Ele diz, filho, por aqui, olha, anda aqui e tal. É uma intimidade. Você já andou com alguém que você ama, eu vejo isso. A pessoa vai, você vai, gostoso, é bom, vai indo, vai indo. Pergunta, né? Posso te dar um beijo? E abraça, é natural, as coisas começam por... Porque quando eu tenho intimidade, dependência, Deus sabe que eu posso chamar. Gosto muito quando Paulo escreve, Deus me teve como confiável, colocando para o ministério. Deus viu alguma coisa em mim e me deu esse ministério. Ele me teve, de alguma maneira, por confiável e me deu esse ministério. Veja a maneira como as pessoas tratam com o ministério. Para que vocês estão fazendo isso? Se for para mim, para agora, mas se for para Deus, faça o melhor. Porque não tem essa intimidade na missão, no chamado. Deus, eu tive que chegar para o meu filho esses dias. Aquilo que vier a mão, faz, assim que a Bíblia diz que você tem que fazer. E se você for fazer, faça o melhor para Deus. E lute até a última gota de sangue para deixar o ministério. Eles deixam assim. Por quê?
Tempo. Tempo? Fica melhor para mim. Eu tenho que pegar os jovens lá, às vezes marmanjos. Eles entram e saem do ministério como se eles estivessem assim que eles entendem as coisas de Deus. Não, estou precisando de um tempo. O que é tempo? Fica melhor para mim isso aqui. Tenho que lidar isso com meu filho. Tocava na igreja, cantava, está reconhecido por graça de Deus. E fala, você está explica. Semana de novo, tio. Sabe? Eu não entendo. Estou tentando entender o que aconteceu. Semana passada você tem mais de 1 hora lá. Não, sabe? Não sei. Coisa assim, tipo assim, meio, fiquei um pouco chateado. E aquelas. Por isso. Por isso. Então, nós precisamos urgentemente de uma revelação de Deus. A partir do momento que essa missão vem, e ela vem na intimidade, sei para quem eu estou falando. A vida se torna um todo. Então, isso, você sabe que é isso. Eu sei, é isso. Acho que é essa intimidade que vai trazer com Deus, essa harmonia. Eu acho que nós estamos terminando. Eu acho que a gente está muito desarmonizado da vida. Nós perdemos o passo da vida. Por isso que as coisas de Deus, as coisas estão passando. E a gente pode entrar e sair do ministério, entrar e sair de uma igreja, entrar e sair de um casamento. Tornou volátil. Tornou. Eu tenho buscado também isso. Temos aquela paixão, aquela garra. Deus me deu isso. Deus me deu isso. Eu não vou largar assim fácil, não, rapaz. Pode bater, diabo, pode bater. Que se Deus não falar para não largar, eu não largo desse negócio. Se Deus falar, eu largo na hora. Mas se não largar, eu não vou largar fácil, eu não vou dar fácil esse negócio. Aqui quem me deu, confiou, foi Deus. Pode bater. Pastor, bate mesmo. Você vai ter que me matar. Se Deus mandar largar, eu não largo. Hoje não. Levantei meio assim, de repente, muito sei lá, é um processo da vida. Entendi, irmão? Então, sei lá, de repente, tipo assim, entende? Não entendo. Como não, pastor? O senhor não está sensível àquilo que está dentro de mim? E essa pessoa sofre, não é que ela também. Ela sofre, mas ela não consegue expressar tamanho esse vazio que está dentro. Não explica nem para ele, nem para Deus, nem para ninguém. Então, a hora que nós tivemos essa revelação e essa missão, isso vem com a dependência do Espírito, com uma vida voltada para Deus mesmo. Se eu for sozinho, eu vou fazer besteira. Por mim mesmo, eu já queria ter largado. Por mim mesmo, eu já queria ter pulado fora, mas se o Senhor não me ajudar, talvez biografia, homens de Deus, esses que a gente passavam por períodos de pressão, iam para o altar. Tudo Deus tem minha vontade. Então nós vamos ter esses momentos mesmo, nós vamos passar por essa angústia, mas faz parte da natureza humana. Recentemente, o príncipe dos pregadores, Charles Rod Spurgeon, o pregador começa cedo, com 18 anos, 17 para 18, a igreja lotada aos 21, uma pregação maravilhosa. Ele entra numa crise absurda e ele sai à noite em crise, procurando uma igreja. Ele diz, eu preciso ouvir Deus falar, eu preciso ouvir Deus. Sai um frio, aquele clima londrino. Aí ele entra numa igreja simples, um pregador novo pregando. Ele senta no final da igreja para ouvir. Deus fala com ele, ele chora. Deus falando com ele. Ele chorando, ele diz, eu tenho que ficar, eu vou cumprimentar o pastor. Esse pastor foi usado por
Ele falou quando ele chega perto do jovem, Ujo, ele disse, não, eu preciso falar com você. Ele disse, não, eu que peço desculpas. É que eu precisava falar com você. Perdoa. O João. Não entendi nada. Esse sermão que eu preguei, eu copiei do senhor. O senhor que pregou esse sermão, eu não pedi nem licença para pregá-lo. É um sermão que ele não. Então Deus nos dá as coisas e muitas vezes nós não entendemos. Deus já falou comigo isso. Agora na boca do outro parece novo. Isso que eu falei não tem nada de novo. É o evangelho que você já leu. Você sabe. Você sabe, de alguma maneira, você sabe da sua missão. Você sabe para aquilo que Deus chamou. Você sabe por que você está aqui hoje. Você sabe porque Deus não deixaria você. Ah, vai aí, segue o teu caminho que eu sigo o meu. Não, você sabe. Mas como Spurgeon, por algum momento, isso fugiu da sua mente e do seu coração. Aí Deus vem e fala de novo, ó, não estou falando nada novo, já tinha dito para vocês. Você sabe. Eu não deixei você vagueando. Você saiu do ministério porque quis. Você sabe que eu te chamei para esse negócio. Você sabe que eu já falei com você. Esse cara não está falando nada de novo, não. Ele só está repetindo lição de casa. Quem aqui não sabe que é para servir a Deus porque você o ama? Eu soube que eu tinha uma missão. Nossa, foi revelação. Deus, pastor, que revelação. Eu tenho um propósito de Deus na minha vida. Quem que não sabe disso? Levanta a mão e diz, eu nunca tinha ouvido isso. Mas isso é a pedagogia divina. Ele vai falando e eu preciso repetir lições. Porque a visão que não é alimentada, ela morre. A visão que não é alimentada, ela morre. Então, de quando em quando, Deus está sempre chamando uma atenção. Ó, filho, ó, filha, entendeu? É, Deus, é verdade, eu já tinha esquecido. Então, eu alimento a visão. Porque com pão diário. Estendo muito, né? Estou muito fixo. Não consigo mais responder